Olá pessoal, 13 de maio de 2023, 14 horas. E aqui estou para dar continuidade ao estudo da obra Em Busca da Verdade, realizado pelo canal Mood e eu sou Vitor Antenori Rossi. Estamos no encontro de número 15, capítulo 4.2, Sair de si mesmo. Para que o si mesmo possa expressar-se com segurança, especialmente na parábola em análise, torna-se indispensável a integração da persona com a sombra. Jung considerou a persona e a sombra como classicamente opostos, encontrando-se no ego a expressar-se, numa visão total da psique, como polaridades. Porque sombra é aquilo que está oculto, aquilo que é inconsciente para mim e para os outros, o que eu não deixo os outros saberem de mim é uma sombra para os outros. O que eu não sei a meu respeito é uma sombra para mim. Mas o arquétipo sombra é essa representação do conteúdo inconsciente, onde os processos mentais estão acontecendo, as minhas elaborações estão acontecendo e que determinarão como eu me comportarei e o tipo de vínculos que eu buscarei inconscientemente. Persona, como nós já vimos no último encontro, é aquilo que eu mostro para os outros. Então, persona está na luz. A luz é o oposto da sombra. Por isso é referido como polaridade. Persona é o que eu faço questão que os outros vejam. Então, se você fica postando coisas em redes sociais específicas para aquilo, é porque você quer que o outro veja. Você tira 10 vezes a mesma foto porque tem que ser o ângulo perfeito. Não é uma foto espontânea que você tirou só para compartilhar. Então, isso é uma persona. É importante que o outro entenda o que eu quero comunicar para ele. Essa persona está na luz. Se eu sou consciente que ela é uma persona, eu tenho um controle sobre isso. Se eu não sou consciente que ela é uma persona e eu acredito que aquilo sou eu começo a ter sofrimentos, angústias, ansiedades, desconexões com projetos que eu estou vivendo, tédios e até depressão. Porque eu não consigo entender. Quando a pessoa fala, eu não entendo porque eu estou triste, eu tenho tudo, tudo funciona do jeito que eu quero, eu cheguei onde eu queria, por que, que eu estou infeliz? Você chegou onde a persona que você construiu deveria chegar. Se você realmente estivesse onde você quer estar existencialmente, espiritualmente, você não estaria nesse sofrimento. Poderia estar em outro. Tá? Então, persona, aquilo que está na luz, sombra, aquilo que não está na luz. Portanto, persona, os outros são conscientes dela e às vezes o outro sabe que é uma persona tua. Olha que pessoa falsa, quem conhece, que quem não te conhece que te compra. Isso é a pessoa dizendo, essa tua persona é um teatro. Porque é isso que é persona, a máscara teatral. Tá? Para que o self, então isso que eu sou na essência, possa expressar-se com segurança, torna-se indispensável a integração da persona com a sombra. E quem faz essa integração é o ego. Tá? Então, persona o que eu mostro, sombra o que eu não vejo, e ego aquilo que fica no meio, sendo influenciado pela sombra, influenciando a persona, mas essa integração passa por esse processo. Então, quando se fala de ego, hoje tem sido colocado muito assim, o ego como uma coisa completamente negativa. O ego não é uma coisa negativa. O ego é o que eu conheço a meu respeito, com algumas influências do que eu não conheço. Ego negativo é quando eu conheço só um pouco do mundo ou daquele assunto, mas eu ajo como se eu detivesse a verdade absoluta. Como se o que eu penso, o que eu vejo e o que eu sinto fosse a única verdade. Então, se eu não gosto de homoafetividade, eu acho que a homoafetividade é errada e aí eu acho que eles têm que apanhar. Porque isso é o ego falando. Quando o indivíduo tem consciência disso, ele compreende: eu não entendo o que está acontecendo ali, eu não sinto o que esses indivíduos sentem, mas eu não posso descartar que seja uma verdade para ele. Então, isso é um ego consciente da sua própria limitação, compreendendo que ainda existem conteúdos que podem ser aprendidos, experiências que podem ser vividas
dando espaço para que exista uma sombra. O reconhecimento de que existe uma sombra porque ela existe, independente de nós acreditarmos nela ou não. Como esse lado, a sombra, não está de acordo com a persona, a aparência que se mantém, surgem os problemas interiores, os conflitos que devem ser evitados, tendo-se em vista que esse aparente mal, desde que não prejudique a outrem, é também responsável por muitos acontecimentos bons, por momentos de bem-estar e de alegria. Então, assim como eu estou aqui trabalhando a questão de desmistificar o ego nessa imagem de isso é ego, isso é ego, isso é ego, tudo que você faz é ego. Esquece essa ideia de ego como uma coisa que eu tenho que. Se você pudesse realmente estilhaçar seu ego, você enlouqueceria. Não é sobre estilhaçar o ego. Não é sobre fazer o ego desaparecer. É sobre inflar tanto o ego com novos conhecimentos, iluminando o que antes era sombra e tornando aquilo consciente, a um ponto em que os seus comportamentos não sejam mais problemáticos para você nem para o outro. Então não há como, tá? Não atuar o ego, porque nós o somos na atuação. Isso ficando claro, Joana fala, a sombra também não é algo negativo. Se não existe uma integração entre aquilo que eu quero e aquilo que eu vivo, eu sofro. Porque há uma tensão entre os opostos. Não há uma fluidez. Então, se você leva o cachorro para passear e ele está acostumado a passear perto de você, essa coleira fica um pouco frouxa. Vocês dois caminham tranquilamente. Se o cachorro quer ir para um lado e você quer que ele vá para o outro, a coleira se estica, ou seja, ela passa a ficar tensa. Há uma tensão naquela coleira. Isso é a tensão entre os opostos. Quando os opostos estão conectados na mesma direção, não há tensão. Da tensão entre os opostos emergirá o indivíduo. Então, o cachorro puxa para um lado, você puxa para o outro. Quem for mais forte vencerá. Um dos dois lados ficará frustrado. Se nenhum dos dois for mais forte, né? Se a soma de todas as forças for igual a zero, porque assim o é, e nenhum dos dois desistir de puxar, vocês ficarão ali para sempre. É isso que se vê em casamentos, é isso que se vê na relação com o trabalho, é isso que se vê na relação com o corpo. Meu corpo quer comer um monte de coisa, minha mente fica me culpando por ter comido. Eu não consigo vencer uma coisa nem outra. O que que acontece? Você ganha peso. Você vai olhando no espelho e você vai aumentando, suas roupas vão aumentando de número. Isso significa que está emergindo algo. Então, o espaço que você ocupava de 60 quilos virou 120. Emergiu um novo ser humano daí. Você criou células suficientes para produzir um outro ser humano do tamanho que você era. Então, emergiu. E se essa tensão não for destruída, essa tensão não for diminuída, daqui a pouco são 180. Até chegar no quilos mortais. Então, isso é com tudo. Estresse no trabalho, estresse na maternidade, estresse no casamento, estresse com os vizinhos. Em algum momento acontecerá. Então, as despolarizações são as revoltas, são as rebeldias, são as guerras civis, são as guerras mundiais. Por isso as pessoas tinham tanto medo da União Soviética e Estados Unidos, chamava Guerra Fria. Era uma tensão. A qualquer momento, um comentário errado poderia levar à emergência de um novo indivíduo. Qual seria esse indivíduo? A Terceira Guerra Mundial. Então, como a sombra não está de acordo com a persona é a aparência que se mantém, surgem os problemas interiores, os conflitos que devem ser evitados, tendo-se em vista que esse aparente mal, desde que não prejudique a outrem, é também responsável por muitos acontecimentos bons. É a parte difícil de algumas pessoas interpretarem, mas que eu trabalhei muito no triunfo pessoal, que é quantas pessoas começaram a viver depois do infarto? Quantas pessoas começaram a se cuidar depois do câncer? Quantas pessoas mudaram a rotina depois do episódio depressivo? Mas precisa chegar nisso? Se nós conseguíssemos não chegar nisso, seria melhor.
Mas em várias situações nós precisamos chegar nisso. Então, o conteúdo que vem da sombra causando um desconforto, poxa, sombra, eu tô aqui ganhando meu salário quietinho, concursado, não tenho risco de ser demitido. Por que que você está querendo fazer eu mexer com artesanato? Deixa eu quieto aqui. Não, você vai fazer artesanato. Eu não quero, eu quero ficar aqui digitando planilha do Excel. Não, você vai fazer artesanato. Aí você vê uma pessoa fazendo artesanato, aquilo te irrita, te incomoda. Você fala, essa cadeirinha tá mal feita, essa pintura é torta. Você começa a projetar, tentando se convencer de que esse não é o caminho. E aí, de repente, um amigo teu que não te vê há muito tempo, cara, olha, eu encontrei isso aqui, te dá uma peça de artesanato, e você começa a perceber a sincronicidade, a vida vai te chamando, você vai ficando infeliz, infeliz, até que chega uma hora que você experimenta. E aí lá, porque você teve uma crise de ansiedade no trabalho, porque você teve uma síndrome de burnout, porque você surtou e quebrou o teclado, ou jogou o notebook no chão, você é afastado, e aí é onde você começa a fazer o artesanato. Vai ficar 6 meses em casa, afastado por depressão. Aí o psiquiatra orienta: olha, faz alguma atividade física. O psicólogo fala: você começa a pintar, começa a escrever, começa a mexer com argila, e de repente você se encontra. E você percebe uma facilidade naquilo e se pergunta: por que que eu não fiz isso antes? Essa é a metanoia. Infelizmente, a maioria de nós só chegamos a isso lá na casa dos 35 anos, 40. Porque não tem como chegar antes. Então não adianta alguém dizer para você lá atrás. Você vai ter que chegar nisso por você. Então essa resistência, essa tensão que existe em você, esse desconforto, ele não deve ser só medicado, ele deve ser compreendido. Eu vou pôr um remédio aqui para calar a boca dessa voz. Eu vou colocar eu vou engolir um isolante para que essa tensão elétrica diminua. Come a fita isolante, toma o diazepam. Então, o medicamento ele é necessário por um período para restabelecer o funcionamento cerebral. Ele não é contínuo. Nenhum medicamento psiquiátrico deve ser contínuo, a não ser em caso de pessoas que têm uma severidade neurológica, uma severidade biológica. Para estados de tensão psicológica, o caminho é a compreensão disso, pelo autoconhecimento, pela psicoterapia, pela meditação, como funcionar para você, pela ressignificação da Imago Dei, pela reconstrução de uma religiosidade mais saudável. Estar-se aberto às diversas manifestações existenciais, sem repugnância pelo chamado lado mal, pela exteriorização do eu demônio, sobrepondo sem violência nem conflito o eu angélico, proporciona uma pré-individuação. Porque nessa luta de opositores surge uma terceira coisa, que é a conquista do estado luminoso. Então, da luta dos opositores, da tensão entre os opostos, emerge o indivíduo, que é essa terceira coisa. Ela refere como conquista do estado luminoso. A orientação. Eu devo, se eu quero isso, né? É devo no sentido, se eu quero isso, eu devo seguir este caminho. Aberto às diversas manifestações existenciais, sem repugnância pelo chamado lado mal, tanto que está em mim quanto que eu vejo no outro. Se você reprova aquilo que o outro faz, lógico, eu não estou falando de um homicida. Tá? O homicídio não tem como falar, não, eu tenho um momento eu vou aceitar o homicida. Mas significa, mas não teve alguém que eu imaginei que deveria ir para a cadeira elétrica? Eu já não imaginei alguém que eu acho que mereceria morrer? Por que ninguém mata esse cara? Aí sim você começa a identificar o homicida que existe em você. Aí quando o outro atua isso, fica repugnante. Então não é sobre uma repugnância porque matar o outro está errado. É sobre este desejo já existiu em mim, mas eu não consigo imaginar que alguém foi lá e realizou isso. Começa a desconstruir. Ah, não, então é o homicida dentro de mim que tem que ir ou para a cadeira elétrica ou para um acolhimento e uma reeducação. O que é que está no outro que você rejeita? Você começa a falar: não, eu tenho que olhar para isso. Eu tenho dificuldade de olhar para um casal homoafetivo, deixa eu ficar olhando. A mente vai falar: o quê? O cara tá fazendo carinho no rosto do outro, a garota tá ali conversando com a outra, acolhendo ela enquanto ela chora, o outro chegou trazendo um bombom. O que tem de. Você vai ressignificando.
Comece a pensar. Queria ter um filho, nasceu uma filha. O quê? Olha, você queria um filho por quê? Qual a diferença de um filho para uma filha? A não ser que o indivíduo seja assim, eu estou pensando na ideia central, tá? Não leva isso para o lado pessoal. A não ser que o indivíduo seja um pedófilo e ele precisa que aquele ser tenha um pênis, o que uma menina não pode fazer que um menino faz? Eu queria um filho para jogar futebol comigo. Mulher não joga? Eu queria um filho para falar de carrinho. Não tem pilota? Tem astronauta? Então a única coisa que a mulher não faz que o homem faz é ter um pênis. Essa de nascimento. Então você olha e pensa, peraí, por que eu estou olhando uma bebê recém-nascida como se eu ainda estivesse em 1970? Eu não estou mais. Tem modelos femininos em todo lugar. Então eu posso fazer com a minha filha tudo que eu faria com um menino. Porque às vezes você tem um menino feliz que vai jogar futebol com ele e ele quer fazer balé. Então é desconstruir nesse sentido. Isso que você olha agora e reprova é projeção sua. Porque tudo pode existir em todo lugar. Então pode ter muito ódio e toxicidade numa relação heteroafetiva e pode ter um amor lindo e maravilhoso numa relação homoafetiva e pode ter um amor numa relação aberta de 3, 4 pessoas, num poliamor. Não tenho como saber. Quem está naquilo lá é que tem que determinar se é bom. Você começa a perceber, então, a feiura que está em você e a acolhe. Ok, emergiu a homofobia. Ok, emergiu racismo. Ok, emergiu misoginia. Emergiu misandria. Emergiu. E agora, o que eu faço disso? Acolhe e elabora. Você não alimenta o racista com racismo. Você alimenta o racista com inclusão. Começa a fazê-lo perceber. Pessoas daquela cor que ele rejeita, fazendo coisas que ele gosta, tão bom ou até melhor do que ele faz. O processo de reeducação que a maioria não quer, porque querem a Mary Poppins, querem a Super Nanny, querem a resposta mágica, mas esse é o único caminho. Então não adianta pegar a tua criança interior e levar para o guru e dar daime para ela, ayahuasca, e dar peiote. Não adianta. Não é isso que vai curá-la. Esses elementos te trarão novas informações, mas é você quem terá que fazer alguma coisa com isso. O que o mentor disse, a psicografia que você recebeu, não adianta pegar aquela psicografia, amassar, engolir e estar curado. Você vai ter que cumprir ou não o que está ali dentro. Tomar ou não o remédio que o psiquiatra te receitou. Fazer ou não a esteira que o cardiologista sugeriu. Quando você entende isso, você está nesse lugar que Joana fala. O eu demônio foi exteriorizado, só que eu sobreponho ele não pela violência nem pelo conflito. Né? Porque sem violência nem conflito ele sobrepõe o eu angélico. E aí eu proporciono uma pré-individuação. Eu preparo o caminho porque eu diminuí a tensão entre os opostos. Ou seja, o eu angélico que é a pessoa, o eu demônio que é o cachorro, eu falo, olha, já que nenhum dos dois decide para qual lado ir, vamos sentar aqui um pouco e pensar sobre isso? Pré-individuação. Aí eu começo a ser o responsável pela minha própria vida. O filho mais moço da parábola sentia que o seu irmão mais velho não o aceitaria. E, malgrado essa percepção antecipada, gerou o movimento do retorno, porque naquele momento a sua visão qualitativa do mundo era diferente, assim valorizando o lado bom do mesmo e considerando o seu esforço de arrependimento voltando para casa. Filho mais moço da parábola do filho pródigo sentia que o seu irmão mais velho não o aceitaria. E como não aceitou? E malgrado essa percepção antecipada, gerou o movimento do retorno. Porque naquele momento a sua visão qualitativa do mundo era diferente. Assim, valorizando o lado bom do mesmo e considerando o seu esforço de arrependimento, voltando para casa. Por que agora ele tinha essa informação? Porque ele tinha se arrependido. Porque ele que saiu para gastar tudo achando que ele era melhor que os outros, percebeu que não era. Como ele tinha passado por uma modificação,
Era possível para ele acreditar que qualquer outro ser humano pudesse passar por uma. Então, a imagem que ele tinha construída do irmão dele, ou do pai dele, de quem quer que fosse, poderia passar por uma transformação. Por isso ele vai. Se ele não tivesse essa crença, ele não teria ido. Se eu chegar lá, meu pai vai me humilhar, meu irmão vai me bater. Ele acreditou. Talvez, como empregado, meu pai me aceite. Então ele se frustrou, porque o pai não aceitou ele como empregado, o pai aceitou ele como filho. Ele se frustrou positivamente. O que ele acreditava não aconteceu, então ele se frustrou. Aconteceu algo melhor. Então nem a frustração é negativa. Quando você tem sentimento de inferioridade, você se acha feio e alguém fala que você é bonito, você se frustrou. E se você não sabe lidar com a frustração, falou que eu sou bonito porque quer andar no meu carro. Mas eu nem tenho carro. Então eu sinto lhe informar, você é bonito para essa pessoa. Querendo você ou não. Sofra com isso. Muitas das atividades humanas e ocorrências psicológicas são o resultado dessa saída sem a perspectiva, pelo menos racional, da volta, o que se transforma numa atitude de definição e de responsabilidade pelo que possa acontecer no futuro. Muitas das atividades humanas e ocorrências psicológicas são o resultado dessa saída sem a perspectiva, pelo menos racional, da volta. Como aí é onde entra o ego que eu estava citando como negativo. Como eu acho que eu sou bom, eu saio com as portas fechadas. Eu outro dia falei sobre isso no Instagram que eu chamei de qualidade de morte. Se você optou por se demitir de uma empresa, cumpra o aviso prévio com dignidade. Não fica gastando o papel da empresa, não fica estragando a descarga do vaso sanitário, não fica falando mal dos chefes no corredor, porque isso é qualidade de morte. Morreu, acabou, mas dá dignidade para o enterro. Porque aí se lá na frente você precisar retornar, as portas estão abertas. Como eu acho que eu não vou precisar, esse indivíduo, como eu acho que eu não vou precisar, eu queimo tudo. E depois me arrependo. Então aquele filho sai, eu quero minha herança e eu vou para o mundo. Só que se ele tivesse matado o pai para ficar com a herança? Quando ele estava ali invejando a comida dos porcos, para onde ele voltaria? Para o suicídio. Para a depressão. Acabou o casamento? Não odeie a pessoa. Você não sabe se vai precisar dela, principalmente se tiver filho, filha. É esse construção que Joana está dizendo. Se nós, ao fazermos uma nova decisão, não incinerássemos a velha, nós teríamos muito mais espaço para retornos, reaprendizados, e não ficaríamos nessa posição de humilhação, que é o que nós falamos. Olha lá, voltou com o rabo entre as pernas. Agora, se eu sair com dignidade, eu não volto com o rabo entre as pernas, eu volto como filho pródigo. Saí da empresa, deixei tudo certinho, as pessoas foram bem tratadas, respeitadas até o último dia, não deixei sobrecarregar os outros, eu já saí mesmo, dane-se, não, fiz a minha parte. Depois de um tempo, você volta e você foi comprar uma folha de sulfite naquela empresa porque você trabalhou num hospital e foi lá tirar um raio-x. Olha, você voltou, quanto tempo, que falta que a gente sente de você. Poxa, Augusto, olha, esse aqui é o que trabalhava antes de você entrar, gente boníssima. Você vai ser bem tratado. Isso com tudo na vida, né? Então, se alguém estiver saindo da sua vida, não incinere essa pessoa também. Não saia falando mal de quem não quer estar com você por este ou por aquele motivo. Não sinta raiva que o outro fez uma escolha que não te inclui. Porque nem sempre é sobre rejeitar você. Às vezes é sobre se acolher. Então, muitas das nossas atividades e ocorrências psicológicas são resultado dessa saída sem a perspectiva, pelo menos racional, da volta. Então, isso se transforma numa atitude de definição e de responsabilidade pelo que possa acontecer no futuro.
Ah, vai com as portas fechadas? Boa sorte. Se precisar voltar, não volta não. E aí? Então, melhor deixar portas abertas. Há, entretanto, indivíduos com uma tal carga de energia da sombra que não conseguem a aceitação dos seus erros pela persona, tornando-se uma questão patológica necessitada de terapia especializada. Quem que é esse aqui na prática? O hipócrita. A pessoa que sofre de hipocrisia. A pessoa que projeta muito. Como ele tem dificuldade de lidar com a energia que vem da sombra dele e não consegue aceitar isso pela persona, ele culpa todo mundo à sua volta. Todo mundo. Tive 10 namoradas, nenhuma presta. Todas depois dele tiveram um relacionamento profundo e duradouro. Quem é que não prestava para se relacionar? Alguma coisa tem que ter. Essa empresa é uma porcaria, ninguém fica nela, mas por que aquele funcionário está ganhando o prêmio de 20 anos na empresa? Eu começo a. Olha, então foi culpa minha? Às vezes a pessoa está errada no trânsito e briga. Ela está errada. Mas ela pensa, o outro está errado de não me deixar entrar aqui. Mas está numa fila. Na última viagem para a Constelação em São Paulo, parei na praça de pedágio. E aí tá naquela linha, já tá naquela parte onde está quase chegando no pedágio, né? Onde já tem. Não pode passar mais ninguém. O cara que estava na fila ao lado embicou o carro para entrar na minha frente, eu reclamei com ele. Ele ainda fez gesto para mim. E ficou rindo e fazendo assim, ó. Se eu sou estourado e tô com uma arma ali, aí eu também não posso achar que eu tô certo? Como que ele atravessa uma linha que está demarcada no chão que não pode, acha que é mais especial, eu reclamo e ele ainda debocha de mim? Quem ele acha que ele é para fazer isso? Mas ele acha que é. Esse indivíduo entende que a culpa é minha. É só uma vaga, não vai acabar com o seu dia. Mas o dele acabaria se ele ficasse um pouco a mais. Então ele entende que o mundo tem que funcionar para ele. Não, por acaso, já reparei que esse tipo de comportamento costuma acontecer com muita facilidade em indivíduos que têm carros muito grandes ou carros muito caros. Será uma coincidência? Quando eu olho um carro que está estacionado ocupando 3 vagas, por que quase sempre é uma Mercedes? Porque essa é a validação. Parado na vaga que não deveria, todo mundo estacionando na vaga, dando a volta no quarteirão, ele para ali na frente do comércio, sendo que não podia. Por que é um Audi piscando? Porque isso vai construindo dentro do indivíduo. Esse é o indivíduo que entende assim: o meu valor está relacionado ao dinheiro. Então, se eu tenho muito dinheiro, eu posso parar aqui, porque se me derem uma multa de R$ 100, o que tem? Eu negocio com a vida. Quem é você para falar alguma coisa de mim? Então, essa é a representação. Esse é o hipócrita. Só que quando acontece alguma coisa, que alguém está na frente dele, ele reclama. Tá? Então, eu me lembro quando eu estava indo para a Noruega, no momento do embarque, era um voo da KLM, né? Portanto, é uma empresa da Holanda, ia fazer uma escala em Amsterdã. E aí eu estava na fila, eu ia entrar na fila preferencial lá, por milha, não sei o que e tal, então eu não precisava ficar na fila normal. E aí, aqui no Brasil, eles chamam primeiro as prioridades por lei, né? Gestantes, idosos e tudo mais. E aqueles caras já estavam ali, tinha uma fila enorme para entrar no avião. Eu era o terceiro da fila. Tinha mais 2 caras na minha frente. Estes 2 caras que estavam na minha frente, que seriam os primeiros a entrar, eles estavam falando assim: que porcaria de lei, tem que entrar esses velhos na frente? O que adianta eu ser cliente Platinum, sei lá o que, diamante? É disso que eu tô falando. Ele está tão acostumado a ser o dono de tudo que quando alguma coisa impõe que ele não pode, ele projeta. Como assim esse velho está passando na minha frente? Mas esse é o cara que vai parar na vaga do idoso, mesmo não sendo idoso, entende? Esse é o indivíduo que Joana está falando aqui. É patológico. É tão patológico que ele não se dá conta. Como ele não consegue perceber o quanto ele é corrupto, ou quanto ele é desonesto, ou quanto ele é egoísta, ele projeta que todos são e reduz a tudo a dor do outro, como se só dele fosse válida. No processo da evolução do espírito, faz-se necessário muitas vezes sair-se de si mesmo para alcançar-se a meta que se propõe, porque há situações difíceis de conflitos psicológicos em torno que necessitam da presença do ser divino que se possui no imo. Então, no meu íntimo, eu tenho um ser divino. Eu tenho.
Só que quando que ele é necessário? Nesse processo de evolução do espírito, muitas vezes eu tenho que sair de mim mesmo para alcançar a meta que me proponho. Porque há situações difíceis de conflitos psicológicos em torno. Então, essa necessidade da presença do ser divino que eu possuo fala sobre eu tenho que consultar a minha sabedoria. Então, eu saio de mim mesmo, aqui ela está citando si mesmo, self, mas é uma ideia. Eu saio daquilo que eu entendo neste momento e eu tento olhar de uma perspectiva maior. Tá. Qual que é a minha parte nos 10 relacionamentos que não deram certo? Qual que é a minha parte nas últimas 5 demissões? Qual que é a minha parte na raiva que eu sinto do cara que atravessou a praça do pedágio para entrar na minha frente? Qual que é a minha parte? Isso vai me levando a puxar esse primeiro fio e aí esse fio vai me levando à origem de tudo. Só que a maioria das pessoas não querem chegar lá. Não querem. Porque isso leva a uma responsabilidade. Eu não quero ser responsável, eu quero receber. Por que as pessoas continuam elegendo ditadores? Ou pessoas que estimulam censura em todos os países do mundo? Porque elas querem alguém que diga a elas o que fazer. Deus me livre ser livre. Deus me livre tomar uma decisão, porque eu vou ter que ser responsável por ela. Então, se determinarem que todo mundo tem que usar sapato marrom, ótimo, assim eu não sofro. Não sofro por ter que fazer uma escolha. Não sofro por ser responsável de escolher o verde e depois ficar com inveja do marrom. Talvez você já tenha ido num. Você vai num lanche, aí olha o cardápio e pensa: puxa, x-salada ou cachorro quente. Não sei qual que eu tô com vontade de comer hoje. Aí você pede um cachorro quente e a sua namorada pede um x-salada. Quando chega, você fica olhando dela assim. Eu devia ter pedido esse. Olha só, num lanche. Calcula para decisões existenciais. Tô perdendo tempo aqui estudando espiritismo, devia estar estudando budismo. Eu tô perdendo tempo aqui fazendo crossfit, eu devia estar fazendo calistenia. Por que eu tô perdendo tempo? E aí você vai ficando, olha o outro parece que tá melhor que eu. Eu corro na orla da praia. Pô, mas esses caras de bicicleta, acho que eles veem mais coisas que eu. Será que eu compro uma bicicleta? E aí você começa a se perder. Aí quando vem alguém e fala, ó, tá proibido caminhar, tá proibido correr, só pode andar de bicicleta agora e tem que ser uma bicicleta azul. Ufa, todo mundo igual, eu não sofro. Essa é a ideia. Aí aqueles que falam, eu não quero ser igual, é esse excêntrico. Essa é a percepção. Deixa o outro ser diferente. Mas se isso te causa angústia, porque você pensa, eu queria também ter esse carro, problema seu, trata isso em você. Não impede o outro de ter o que ele quer ter. Não impede a liberdade do outro porque você não sabe fazer uso da sua. Então não censure. Não censure. Mas aí virão, né? Não, mas veja bem, tem um limite, até onde vai a liberdade e tal. É sempre, sempre, nunca acaba. A liberdade vai até onde você acha que ela tem que ir, mas a liberdade por si só, ela não tem limite. Ela traz consequências. Se a consequência for aplicada, a liberdade nunca será o problema. Então não é sobre profilaxia. Não é sobre impedir que a coisa exista. É sobre ter uma punição coerente para todos. Agora, se você convive numa comunidade, seja aí dentro da sua casa, onde o filho tem que dormir todo dia às 8 da noite, mas você um dia dorme 1 da manhã, no outro às 2 da tarde, no outro não vai trabalhar porque está cansado, mas ele tem que ir na escola todo dia, tem uma injustiça, entende? Não tem um senso de punição. Agora, se você mora num país onde um indivíduo, seja um milionário que roubou, vai preso por 10 anos e o ladrão de galinha vai preso por 10 anos, você fica seguro? Isso é liberdade. Saber que não importa quem cometa a infração, a punição será a mesma. Mas eles deturparam isso para que eles possam continuar cometendo a infração, dando a ideia de que se ninguém puder fazer, a infração não acontece. Que coisa linda para quem tem 5 anos de idade, não para adultos. Então, isso dentro do seu sistema, dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro da sua empresa, você começa a perceber: eu sou hipócrita ou eu sou justo? Sair de si mesmo é fruir por antecipação o retorno que se dará com a conquista realizada.
quanto sucedeu com Jesus, crucificado, mas livre, indesejado, no entanto, triunfante, porque conseguir atingir o estado mais alto da psique, a vitória sobre os impositivos existenciais, embora já fosse perfeito como o Pai Celestial é perfeito. Onde vem a liberdade de Jesus, então, após a punição? Isso foi uma censura. Eles tentaram censurar Jesus pela morte. Adiantou? Ele não faria isso, né? Ele estava coerente no discurso dele. Mas não seria melhor ter deixado Jesus ficar vivo até que ele falasse alguma besteira? E aí nós não estaremos falando dele hoje? Então deixa. Quando eu falo que o espiritual, o que não é espiritual cai por terra, deixa. Se o peixe morre pela boca, deixa morrer pela boca. Quando ele morrer pela boca, você enterra. Mas impedir que o peixe viva, aí não dá. Eu começo a aceitar essa espécie. O que eu estou sofrendo agora? Qual é o calvário? Qual é a crucificação? Qual é a punição? Isso está me levando para uma liberdade? Então, sim, o câncer libertou muita gente, o infarto libertou muita gente, a síndrome de burnout libertou muita gente, de um emprego ruim, de uma alimentação ruim, de uma higiene mental ruim. Se pudermos chegar lá sem isso, melhor. No estado luminoso, Jesus tentou dissipar a sombra individual, que espera pelo esforço do self de cada qual, iniciando-se então esse processo de unificação com a persona através dos 2 milênios, a partir do momento em que se inicia a terapia psicotrópica da renovação interior, proporcionando aos neurocomunicadores a produção das monoaminas restauradoras da saúde psicológica e da moral, através da vivência dos seus incomparáveis enunciados terapêuticos. Psicotrópica que tem atração pelo psiquismo. Tropismo, para quem não fez também o triunfo pessoal, é aquela inteligência, vamos por dizer assim, que leva a planta a buscar a luz. O girassol virar na direção da luz, a planta crescer buscando onde o sol bate. Isso é tropismo. Então, psicotrópico é aquilo que se direciona para a psique, para o que é psíquico, para o que é psicológico. Terapia psicotrópica é aquela terapia, você fala, medicamentos psicotrópicos. São medicamentos com o foco no psicológico. Ele não vai diminuir a dor, ele não vai fazer desaparecer a espinha, pode ser um efeito colateral, mas o objetivo dele é mexer na questão psicológica, é diminuir a sua tristeza, é diminuir a tua sensação de depressão, é diminuir a sua ansiedade. Tá? Então, a terapia voltada para o corpo físico é a fisioterapia. Então, ela é fisiotrópica. Psicotrópica é esta. Eu busco, então, renovação interior. Para que eu renove algo, eu tenho que me aceitar, desfazer do velho, ou pelo menos considerar, olhar para ele e estar aberto às novas atualizações, que é o sofrimento de muito arquiteto, né? Arquiteta. Vem com cheio de ideias novas e a pessoa fala, não, eu quero a casa exatamente como era em 1985, quando eu nasci. Não, mas não importa. Aí dá uma frustração. Referem essa ideia, né? Designer também, né? De digital. Pessoas que tentam promover alguma coisa nova e a pessoa fala, não, isso eu não tô afim, não. A nutricionista, olha, não, não quero comer isso. O que você quer comer? Eu quero comer o que eu continuo comendo, mas eu quero não engordar. Tenho más notícias. Sem renovação, não há outro resultado. Ela fala, proporcionando aos neurocomunicadores a produção das monoaminas, isso restaurando a saúde psicológica e da moral através da vivência de seus incomparáveis enunciados terapêuticos. Então Jesus fez um trabalho de semeadura. Ele tenta trazer luz, isso é a dissipação da sombra, e espera que cada pessoa consiga fazer o mesmo movimento. E 2000 anos depois estamos aqui, ainda continuando esse trabalho. Então, nota do expositor. No artigo Neurotransmissores, o que são, do Instituto de Psiquiatria do Paraná. Os neurotransmissores são os mensageiros químicos do cérebro. São responsáveis por passar informações entre um neurônio e outro. O processo de transmissão de informações entre neurônios se chama sinapse.
Para transmitir uma informação, os neurônios são carregados de energia elétrica. No entanto, entre um neurônio e outro, existe um espaço chamado fenda sináptica, que impede a propagação da energia elétrica. Para continuar a transmissão da informação entre um neurônio e outro, portanto, é necessária a utilização de mensageiros químicos. Quando um neurônio quer passar uma mensagem para o outro, ele dispara um sinal elétrico que, ao chegar no final do neurônio, libera vesículas como se fossem saquinhos, cheias de neurotransmissores. Estes neurotransmissores, então, se ligam a receptores no início do próximo neurônio que recebe a mensagem. Após este processo, os neurotransmissores são destruídos por uma enzima ou recaptados pelo neurônio que os enviou, como se eles fossem chamados de volta para casa. Então aqui tem duas imagens dessa sinapse, tá? Onde tem esses amarelos aí, esses pontinhos amarelos são os neurotransmissores, tá? Cada uma dessas figuras azuis é a terminação de um neurônio e entre eles tem esse vão. Este vão é chamado fenda sináptica. Não é possível que a eletricidade passe. Então, os neurotransmissores são os que transmitem a informação de um neurônio para o outro, permitindo com que isso flua. Então, imagine que nós queremos enviar uma mensagem para quem está na Lua. E aí você pode pegar um hiper megafone, gritar nele e o som vai até certo ponto. Quando termina a atmosfera, então quando entra ali no espaço onde não há propagação de som, ninguém que está na Lua vai ouvir, mesmo que a Terra fosse uma caixa de som gigantesca, o som não chegaria. Então é como se nós deixássemos alguém ali numa nave espacial, esta mensagem chegasse para a pessoa e ela fosse até a Lua e ao chegar lá ela contasse essa mensagem para quem está lá. Esse é o neurotransmissor, o indivíduo que está na nave espacial. A Lua e a Terra são os neurônios e o espaço entre ambas é a fenda sináptica. Essa comunicação é chamada sinapse. Amigos, a sinapse foi concluída, ou seja, a mensagem que a Terra enviou chegou até a Lua. Então aí ou dispensam o astronauta ou mandam ele de volta para a Terra. Por isso fala de medicamentos que estimulam ou bloqueiam a recaptação de serotonina. Ou seja, essa comunicação está de mais ou essa comunicação está de menos. Se não há comunicação, não há troca. E não há troca, não há humor. Então, se tiver muita serotonina, ou seja, se tiver muito astronauta comunicando, isso vai gerar um campo de mania. O indivíduo fica acelerado. Se não houver nenhum, vai um ou outro de vez em quando, aí você tem a propensão ao campo depressivo. Então o medicamento vai regular isso aí. O estabilizador de humor, então, teria como função regular a quantidade desses neurotransmissores na fenda sináptica. Então eu volto aqui porque Joana falou. Proporcionando aos neurocomunicadores a produção das monoaminas restauradoras da saúde psicológica. Então, continuando a nota do expositor agora nas monoaminas. Monoaminas são substâncias bioquímicas derivadas de aminoácidos através do processo de descarboxilação. As principais monoaminas são as catecolaminas, dopamina, norepinefrina, epinefrina, originadas da tirosina, a serotonina, derivada da triptamina, e a histamina, que vem da histidina. As monoaminas atuam no corpo humano como neurotransmissores, sendo a norepinefrina, a serotonina e a dopamina as mais abundantes no sistema nervoso central. Você fala um antihistamínico, entende? Essa é a regulação. Estou com uma crise alérgica, um antihistamínico. Então, o que ele vai fazer? Ele vai impedir a comunicação. Esse elemento que chegou até você e está produzindo a alergia é uma comunicação que o seu cérebro faz. Um neurônio está falando para o outro, olha, ele está em contato com o objeto de alergia. O antihistamínico vai e bloqueia essa comunicação desta mensagem específica. Aí é como se o cérebro não soubesse que você está em contato com o objeto que te causa alergia. Aí ele não produz o sintoma. Não dá o comando para que o sintoma seja protegido. Então essas são
as regulações de uma forma bem superficial, claro, eu sou psicólogo, não sou neurologista, mas acredito que isso ajuda a entender um pouco o funcionamento do que Joana está trazendo aqui, né? Então, isso tudo, além do remédio, também pode ser conquistado com uma atividade sexual melhor, com uma atividade física melhor, com uma alimentação melhor, com uma meditação melhor, com uma fé através de orações. Tudo isso também funciona. Isso tudo que o remédio pode dar de comando, nós conseguimos. Tirando casos de lesão, tirando casos específicos, você consegue então melhorar o teu humor se você fizer atividade física. Se você fica sem vida sexual, se você fica com uma alimentação ruim, só de fast food, você não está dando estímulo nenhum. Por isso vai entrando em processo depressivo, né? Ou se você excede demais nisso e naquilo, você fica em estados maníacos. Por isso é uma ansiedade que parece que você nunca descansa, não consegue dormir nem relaxar. Voltando em Joana, entende-se que a predominância da sombra ou da ânima e do ânimos em indivíduos biologicamente portadores de polaridades orgânicas opostas resulta das experiências mal-sucedidas e que, repetidas, lhes proporcionam um ensejo de ajustamento, de integração moral, qual ocorre com a persona na construção do self iluminado, liberado das pesadas cargas dos conflitos ancestrais. Ou seja, se eu não resolvo o meu passado, se eu não entro em contato com o meu passado, ressignifico ele, trato ele, perdoo quem eu tenho que perdoar, objetivo o que eu tenho que objetivar, saio do drama, saio da infância, eu sofro. E além desses conteúdos que estão inconscientes. Tá? Então, o indivíduo biologicamente portador de polaridades orgânicas opostas vai ter experiências mal-sucedidas e que repetidas proporcionarão o ensejo de ajustamento. Ou seja, quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Eu fico insistindo, dá errado. Eu fico insistindo, dá errado. Ah, foi só uma angina. Não, eu infartei, mas eu coloquei aqui um stent. Aí, entende? É o diabético que tem que ficar cego. É o diabético que tem que perder um dedo para aprender. Os sinais estão aí o tempo todo. O indivíduo vai negando. O fumante que está com uma tosse. Fumante que está com um pigarro. Começa a ter falta de ar. São sinais. Então, você faz uma experiência, ela é mal sucedida. Você comeu um negócio que só colocou gordura na sua artéria. Aí faz de novo. Aí o teu corpo começa a aumentar de tamanho, dizendo para você, ó, você está ingerindo mais do que está consumindo. Você continua. Aí dá aquela dorzinha no coração. Aí você vai subir uma escada e fica cansado. Ó os sinais, o tempo inteiro. Quem escuta no primeiro, cara, antes eu subi essa escada de boa, agora eu fiquei ofegante. Não, eu vou olhar isso. Não vai infartar. Quem vai infartar é o que. Ah, eu acho que eu vou mudar para uma casa sem escada. Esse é o que infarta. Ele não enfrenta, ele não resolve, ele procrastina, ele faz vista grossa, ele nega. E aí ele adoece. Em alguns casos, morre. Eles proporcionam ensejos de ajustamento. A integração moral que ocorre com a persona na construção do self iluminado, portanto sem sombra. Eu começo a utilizar aquilo que eu conheço de mim a meu favor também. E paro de ficar seguindo essas pesadas cargas de conflitos ancestrais. O que tua mãe pensava, o que você pensava, porque no meu tempo, porque quando eu nasci, porque antigamente, porque era raiz, hoje é Nutella. É Nutella. Se é Nutella, aprende a comer Nutella, ou então vai ter que ficar comendo raiz. É a nova geração. E vai ficar pior pro teu ponto de vista. Então você não precisa se adaptar nesse sentido de, não, eu vou fazer o que eles fazem. Mas para de julgar. Faz o que você faz então. Não tem problema. Mas não constrange quem faz diferente, como se o seu fosse o certo. Porque você vira a carga pesada ancestral para o outro. Ele nasceu agora, ele não faz ideia do que era raiz na tua época. Ele não tá nem aí que você usava orelhão. Problema seu. Ele nasceu com o celular na mão. Isso não faz dele melhor ou pior que você. Só diferente. A parábola do filho pródigo, assim como a da dracma e da ovelha perdida, constituem preciosas lições de autodescobrimento de todo aquele que deseja identificar a finalidade da jornada terrestre, o significado real da vilegiatura carnal, conseguindo superar o vazio existencial com objetivos dinâmicos e seguros
em favor da sua completude emocional e espiritual. Lições de autodescobrimento. Quem deseja identificar a finalidade do porquê está aqui, qual o motivo da minha vida e sair do vazio existencial, tem que olhar na direção do retorno, tem que fazer o caminho de volta para casa. Tem que ir lá atrás e entender por que é que agora você se comporta assim. Seu pai te bateu, não precisa bater no seu filho. Sua mãe traiu seu pai, não precisa ficar ciumento achando que tua mulher vai te trair também. Você foi maltratado quando era estagiário, agora você é gerente. Tira os fantasmas. Tem gente que tá aí com 35 anos e não se sente adulto, ainda se sente criança. Ah, mas eu vou lá falar com o chefe. Você é o chefe. Vou falar com o diretor. Você é o gerente. Sinta-se como tal. Uma comunicação. Ressignifica. Para de ficar se olhando com o tamanho que você era e começa a se perceber o tamanho que você está. Compreendendo que ficará maior lá na frente. Ou mais corcunda, né? Se não fizer o movimento correto. Cumpre-lhe, por consequência, vigiar as subpersonalidades comprometidas com a sombra, expressões que, de alguma forma, delas se derivam, preservando o bom humor e evitando as suas alterações, que abrem espaço para a interferência dos espíritos inferiores que pululam em toda parte, gerando alucinações e ressentimentos, portadores de enfermidades de várias etiologias, produzindo infelicidade e desar. Pulular é multiplicar-se rápida e abundantemente, e desar é derrota. Bom, como eu tenho uma persona, não é uma só, eu posso ter várias. Então, como eu tenho várias personas, eu sou responsável por vigiar elas. Eu não posso ser dominado por elas. Tá? Elas se derivam de alguma forma de conteúdos que eu preciso viver, de coisas que eu não quero enfrentar. Eu vou jogar uma persona que é o oposto do que eu estou vivendo para que ninguém olhe para o que eu realmente sou. Então eu vou mostrar uma persona que é mais do que eu realmente sou, porque eu gostaria de ser mais do que eu sou. Em algum momento isso vai gerar um cansaço porque você não vai conseguir sustentar essa energia o tempo todo. Então vigie. Preserve o bom humor e evite as alterações. Seja você o ventríloco de todos esses bonecos. Não se esqueça que você não é o boneco. Que abrem espaço para a interferência dos espíritos inferiores. Então, como você não sabe quem é você, como você está canalizado em seguir assim, o que minha persona decidir eu vou seguir, o que os outros falam eu me modifico, você também vai ser influenciado por espíritos. Isso pode te adoecer, pode produzir felicidade e desar. Então não tem como associar isso, não tem como cravar que foi isso, mas quando você pega o filme do Batman, que tem o Coringa com o Heath Ledger, ele expressa um Coringa que é extremamente psicótico. E é uma sombra, e é um indivíduo ruim, é um indivíduo negativo. Um tempo depois de atuar esse papel, o ator comete suicídio. Ele estava conectado com esse processo depressivo, por isso ele deu uma vida tão forte a esse personagem, ou esse personagem mexeu tanto com o conteúdo dele que ele não conseguiu continuar depois. Fica claro? Ele se perdeu no personagem, ou o personagem foi o bilhete suicida? Esse é o perigo. Então você é o ator, você é a atriz. Respira fundo, acabou o papel. Se todo mundo ama a atriz, não ache que você é um ser amado e pode falar tudo o que bem entender. Por isso que eles chamam de cancelamento. Quando o indivíduo sai da persona e atua o self, ele é cancelado. Não, 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 eu gosto de você porque você é o ator que me faz rir. Como assim você está dando uma opinião política? Eu discordo. A saúde psicológica e física, psíquica e moral, dependerá sobretudo desse empenho, desse entendimento da finalidade do corpo que o capacita para a plena libertação dos arquétipos tormentosos que ainda o mantêm em escravidão. Saúde psicológica e física, psíquica e moral dependerá desse empenho, ou seja, depende de mim, ninguém vai me dar isso, não vai acontecer automaticamente. Entendimento da finalidade do corpo, ou seja, o meu corpo é um instrumento. Se eu não sei tocá-lo, eu sou uma pessoa com uma flauta só soprando vento. Se eu não sei reger os meus neurotransmissores, eu fico dependente de remédios ou de alimentos ou dos outros. Então vá descobrir se você gosta de atividade física, mas vá descobrir uma forma de liberar esses neurotransmissores. Não nesses fast foods, por exemplo, como masturbação.
Rapidinho aqui, deixa eu liberar um pouco de neurotransmissor, acabou, pronto, mais uma dose. Ufa, aqui 5 minutos que é a outra. Começa a buscar coisas mais contínuas, experiências. Toque o seu corpo como se fosse um instrumento, no sentido de aprenda a coordenar o seu sistema nervoso central. Isso é você ser o ventríloco e não o boneco do corpo. Não é o teu cérebro que determina como você se sente. É você que determina o que o seu cérebro liberará pelos teus comportamentos, atitudes e pensamentos. O cérebro responde a você porque você é o espírito, não o contrário. O cérebro é do corpo e morre com ele. O cérebro é o boneco. Desse modo, a evolução do ser, sua felicidade e harmonia dependem exclusivamente dele mesmo, contando com a misericórdia e a bonança do amor, sempre responsável pela concessão da plenitude. Então você. O meu cérebro tem uma nota só, uma tristeza só, eu só enxergo 3 cores. Você é um instrumentista que não aprendeu. Pode ser por preguiça, pode ser porque não sabia, pode ser que imaginou, bom, se minha mãe era, eu também sou. Não, você pode ser outra coisa. Se a mãe for uma ótima baixista, você pode ser o guitarrista. É entender como funciona o seu cérebro, o que é bom para você. Não suporto ir para academia, não suporto esteira, mas eu adoro correr na rua, então, entende? Vai regulando. Não é se matar, eu nem tô falando aqui de uma coisa de, não, objetivos, não é performance. Vai sem relógio. Quando eu paro, começou a suar, tá sentindo um cansaço, para. Defina o seu limite. Vai sair para correr, mas eu tenho que ser 1 hora, porque eu. Não, vai 25 minutos. Tem dia que você tá menos afim. No outro, deu mais vontade de um pouco a mais, vai 1 hora e 20. No outro, na metade da corrida, deu vontade de parar e olhar uma praça, porque tinha. Cria esse espaço com o mundo, né? Com o seu corpo, com o mundo físico, com os espaços públicos ou com os espaços internos, com os espaços privados, mas começa a buscar no mundo o que é que faz o meu cérebro reger uma sinfonia agradável, com mais notas do que ai que chatice, ai que tristeza, ai que cansaço, olha que feio. É. Aí eu vou deixar um comentário relativamente polêmico aqui. Para mim não é polêmico, né? Mas eu sei que vai ser para algumas pessoas. Por isso que o funk, por exemplo, ele é tão disseminado. Ele é um barulhinho só de uma nota só. Tanto faz a letra. É aquela batida. A batida é a mesma. Por isso que é difícil compreender uma filarmônica. Tem muita coisa para se olhar ali. Então, como a maioria das pessoas prefere ficar no cérebro operando com menos notas, o funk conecta. E outros estilos musicais que são mais simplistas. Os complexos são aqueles de pessoas que foram treinando e trabalhando a própria mente para responder a outros estímulos além de únicas notas. Aí, lógico, eu disse que é polêmica, alguém vai falar, não, porque eu entendo, tá? É só uma opinião, não precisa pôr fogo no mundo por causa disso. Quando os indivíduos se aperceberem das vantagens do amor a si mesmo, de início, ao seu próximo como consequência, e por fim a Deus, tudo se lhe modificará durante o périplo orgânico, pois que esse tropismo superior alçá-lo-á ao estágio de individuação. Tropismo, essa busca por algo. Então, o que é essa atração? O que é o tropismo superior? Eu começo a me sentir atraído para subir, não para ficar aqui embaixo. Eu começo a me sentir atraído pelo sublime. Então, eu me percebo das vantagens do amor próprio. Eu percebo das vontades do amor próprio. Amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Quando eu percebo o quanto é bom me amar, eu começo a descobrir que dar amor para o próximo vai fazê-lo se sentir tão bem quanto eu me senti. E aí, quando eu entendo que eu me amo e que eu amo o próximo e que isso é bom, naturalmente eu começo a me sentir amado por Deus. Porque eu começo a ver coisas boas em tudo, eu começo a ser grato pelas minhas experiências, então eu me sinto acolhido por Deus, não importa como eu o compreenda. Eu me sinto fazendo parte de algo, eu me sinto o filho pródigo que retornou. Tá funcionando, que legal. Olha que legal o cachorrinho que eu ajudei. Olha que legal o gatinho que eu pus para adoção, ele foi adotado. Você começa a fazer parte do mundo numa manifestação de amor. Não fica só como uma criança reclamando: cadê a minha parte? Cadê a minha parte? Você vai lá e busca a sua.
E isso te alça ao estágio de individuação. Então, da tensão entre os opostos, nasce você, a tua expressão como ser. Próximo encontro, 20 de maio, capítulo 4.3, Rejubilar-se. Tá bom? Muito obrigado pela companhia, pela compreensão, tá? Com relação à questão musical, não estou falando aqui de questão se é cultura ou não é cultura, é apenas esse ponto. Faz sentido. Por que que tanta gente gosta de algo que é tão raso, sendo que nós vemos que a maioria também escolhe ficar na reclamação ao invés de irmos buscar. Então tem muito mais gente na orla da praia tomando cerveja, comendo pastel engordurado do que fazendo uma corrida. Essa é a expressão aqui. Você quer ser qual? Grande abraço e muita paz.